Ô, e agora, você tá me ouvindo? Você tá me Agora tô ouvindo? te ouvindo. Agora você tá Tô me te ouvindo ouvindo. bem agora. Ah, porque eu tenho dois Tá, tô te microfones, ouvindo. aí eu queria saber se é o microfone certo. Eu vou fechar aqui, viu? Tá, Ó. tô te ouvindo. Perfeito. Você tá me ouvindo? Ah, boa, boa. Não, eu Não, não eu tô. tava com o microfone aqui agora. Agora tá funcionando, né? E o cabo de rede. Eu nunca usei aqui o StreamYard. Eu consigo compartilhar a tela aqui, né? Consegue, claro. Ele é uma excelente plataforma. Eu sempre usei, eu uso por muito tempo. Tem Não, várias ótimo. funções, eles estão sempre atualizando com funções novas. Por exemplo, tem como você criar alguns cenários. Inclusive, eu achei bem interessante as ferramentas que eles estão disponibilizando. É. E eu Então, tô a gente notando pode que tá um começar. pouquinho com lag Ah, aqui. Pode ser. Aí eu tô com o cabo de rede aqui. Se você notar algum corte aí, eu boto o cabo de rede. Eu tô no Wi-Fi. perfeito. Acho que a gente pode começar você falando um pouco sobre você, para as pessoas te conhecerem. Pelo que eu entendi, você está fazendo doutorado, está de licença, é professor, mas está de licença fazendo doutorado. E se esse trabalho que você vem fazer com inteligência artificial que a gente tem que conversar tem a ver com o seu doutorado, né? Porque assim, eu espero também um público também de pesquisa, né? Porque meu projeto jovempesquisador.com com um acadêmico AI tem um público, né? Focado em pesquisa. Você conseguiu me Jorge. ouvir? Conseguiu. Eu coloquei o cabo aqui. O cabo de rede. Tava cortando um pouquinho, coloquei o cabo. Primeiro, obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade. Eu nunca participei de assim, de nenhuma live ao vivo nesse formato, né? Agradeço aí o convite. Então, eu sou professor de informática, lá no Instituto Federal. Eu trabalho com informática desde jovem, né? Desde Federal de qual estado? Só para gente saber, Federal de contextualizar. Alagoas. É Federal de Alagoas. Alagoas. É. Mas eu trabalho com informática desde de jovem, né? Desde que eu ganhei meu primeiro computador aí, em Teve alguma. te- 1998. Teve Ah. alguns também, acho que você participou de alguns concursos, você acho que organizou ou participou de alguns concursos de informática para alunos de ensino médio, alguma coisa assim, não foi? Concurso Foi uma espécie, de... não concurso de título, foi um concurso de competição com alunos de ensino médio, com computação. Teve uma coisa assim, não teve ou não? Ou eu entendi errado? Eu não sei, eu preciso de mais informações, assim, em relação a É isso. porque eu chego a me mandar, eu não sei se eu entendi errado, talvez eu entendi errado, então. Pode ser. Não, é que eu não estou também entendendo, lembrando, assim, o que seja. Mas eu sou professor lá já tem alguns anos, tem 7 anos, e sou pesquisador também, né? Estou fazendo doutorado lá em Campina Grande, doutorado em ciência da computação. A minha linha de pesquisa lá é engenharia de software com aprendizagem de máquina, inteligência artificial, processamento de linguagem natural, chatbots. Fiz o meu mestrado em chatbots e o doutorado ali. Mas então seu mestrado foi chatbot, mas então você deve ter levado tipo um coice, né? Porque eu tava lendo um livro de chatbot algum tempo atrás e ver o que o ChatGPT fez, né? Ficou uma coisa, até o livro ficou assim, totalmente inútil, né? Com o ChatGPT, essas coisas, assim, para quem Não, foi uma coisa meio você, assim, assustadora. não, você tem toda a razão. No meu mestrado, os modelos GPT, né, o GPT, eles estavam ainda né, no seu modo embrionário. Então, ainda há hoje na academia duas linhas de pensamento, de crenças, né? Uma de que os modelos baseados em conhecimento são mais úteis e relevantes e que esses modelos probabilísticos não nos levariam em lugar nenhum, né? Havia essas duas crenças. Mas depois do GPT, GPT-2, essa abordagem probabilística, ela ganhou muita importância, né? Ela se Esse destacou e ela... quando você fala modelo baseado em conhecimento, É, você pode explicar um pouco melhor, só para a gente entender o contexto? sim, sim, sim. Ah, tá certo. É o modelo baseado em conhecimento. É o que você falou que acabou, né? Você disse assim, o chatbot acabou por causa do chat GPT, né? Eu não vejo dessa forma, pelo contrário. Ainda Né, eu falo existe... assim, eu falo, né, quando falo acabou, eu Não, quero dizer o seguinte, não, que ficou mais difícil competir, entendeu? não, você tem toda a razão, mas olha, ainda há casos de uso em que os chatbots, né, tradicionais, né, que eu estou chamando de baseado em conhecimento,
são bastante úteis no sentido de atender a necessidade do usuário. A gente tem essas duas linhas, né? Baseado em conhecimento e probabilístico. O que é baseado em conhecimento? A gente pode entender como mais baseado em regras, né? Em que o que o chatbot vai entregar para o usuário. Tá cortando um pouquinho aí, não sei se está funcionando, mas é basicamente o seguinte, olha, você é uma empresa, você é uma organização, você não quer usar, tá ouvindo ou tá, Jorge? Tá cortando seu áudio aqui. Jorge, dê um retorno aí, por favor. Não estou lhe ouvindo bem, Jorge. Será que é aí no seu? Mas vamos lá, vou seguir aqui. Se você pode me mandar uma mensagem aí no... Deixa eu... Está cortando um pouco. Assim, tá dando os cortes, tá cortando um pouco, mas a gente pode seguir em frente, né? Que aí, assim, a gente pode seguir em frente, qualquer coisa eu vou Tá joia, tá joia. Falando pra você, corta um pouco. Mas vamos lá. Então, baseado em conhecimento a gente pode voltar um pouquinho para baseado em regras, né? Se o usuário disser isso, eu falei aquilo, né? Sim. O conhecimento... eu acho que tem muito... Ela se desenvolveu um pouquinho, né? Com as tecnologias que a gente tem. Esse baseado em regra, como você comentou, é aquele que você tem um conjunto de regras, né? Que era muito comum em bancos, né? Esses bancos virtuais tinha muito isso, né? Digita ou faz isso, ele vai te direcionando, é isso, né? Isso quer dizer, baseado em regra. Exatamente. A modelar, esse baseado em conhecimento o conhecimento, ele é modelado e interpretado pelo computador de uma forma diferente de uma abordagem probabilística. O baseado em regras é a sua origem, né? A origem dos chatbots ali em 1960, Joseph Weizenbaum desenvolveu o ELIZA, ele é baseado em regras. Ele fez um script chamado... ELIZA, eu tava vendo ELIZA hoje, né? O ELIZA tava vendo ele hoje, tô querendo fazer uma publicação sobre ele. ELIZA era legal. Pronto, então ele lá em 1960, mas ele já usava técnicas de processamento de linguagem natural para interpretar a entrada do texto, só que ainda não havia definição, não eram técnicas avançadas, mas usava a tokenização, ele pegava a entrada do usuário e ele quebrava em palavras. Depois ele identificava dessas palavras quais as palavras mais importantes. Hoje, os modelos de LLM, né, os modelos de GPT, eles usam esse mecanismo também de importância de palavras, só que lá em 1960 ainda não havia os recursos computacionais de algoritmos disponíveis, né? Então ele fez mesmo realmente uma lista de palavras, uma lista de importância de palavras e duas regras de decomposição e recomposição da entrada. Ele pegava a entrada do usuário, decompunha e depois recompunha e fazia o retorno, né? Então a gente tem esse chatbot baseado em regras aí representado pelo ELIZA. Em 1980 os recursos computacionais se desenvolveram um pouquinho, então a gente já tinha XML, a gente já tinha, né, linguagem de programação de mais alto nível, e aí o AML, Artificial Intelligence Markup Language, já permitia que a gente construísse uma base de conhecimento para o chatbot utilizando o XML. Em 1980, os fundadores do AML queriam fazer com a AML o que o HTML é para o web, ou seja, você, com a sintaxe XML, com pequenas tags, você construi um chatbot. Então, essa base de conhecimento é XML. Então, quando eu falo base de conhecimento, não é necessariamente baseado em regras e baseado em XML. É baseado numa representação que o computador consiga entender. Desenvolver um pouquinho mais, e a gente tem o uso de ontologias, né? Regras formais, web semântica. Então, quando eu digo baseado em conhecimento, eu estou me referindo a essa representação do conhecimento formal, formalizada. A abordagem estatística, né, se provou bastante útil e está no hype, mas não quer dizer que a baseada em conhecimento ela parou. A tecnologia é muito dinâmica, né? Só que hoje a gente tem essas duas ferramentais para atender a necessidade de negócio do cliente. O cliente Teve uma coisa que eu explorei no meu artigo, né, que eu escrevi um artigo, o artigo se chama Snake Chat, né? Snake Chat é um chat para conversar
com modelos de visão computacional baseada em serpentes, né? Eu modelei as serpentes, coisas e tal, amplificação. E uma coisa que eu coloquei na introdução é que existem esses modelos que as coisas mudam tão rápido que o artigo já ficou desatualizado, de certa forma. Então, assim, tinha aqueles modelos de tarefa, né, que é o function calling, né, que é quando você tem um modelo de ChatGPT que chama funções. Então, o modelo vai executando funções e vai chamando. E tem um chat que, quando o ChatGPT começou, o ChatGPT era somente um modelo de linguagem, ele não fazia nada, ele só conversava, nem acessava a internet, era um modelo super inteligente, mas que não tinha nenhum acesso a nada. Depois eles criaram essas formas que você pode chamando funções, né? Então, essa foi também uma mudança entre os modelos, os chats focados em tarefa e os chats, porque quando você fala modelo focado em conhecimento, talvez a gente esteja usando palavras iguais para designar coisas diferentes, porque eu já usei essa palavra baseada em conhecimento. Por exemplo, baseado em conhecimento seria o ChatGPT puro, né? Aquele ChatGPT que era só modelo de linguagem mesmo. Não, mas não. Estamos falando o nosso baseado em conhecimento é diferente. Baseado em conhecimento é quando o programador desenha ou representa o conhecimento de uma forma cognitiva, de uma forma que a gente manualmente, manualmente, sem aprendizado. Mesmo que seja automaticamente, mas de uma forma que a gente consiga fazer lógica formal. Pronto. Baseado em conhecimento é lógica nebulosa, formal, não? Inferência. Hã? Lógica fuzzy, essas coisas, não? Não disso. Não é lógica fuzzy. Esse eu nunca usei esse tipo de bot, não. Então vamos colocar baseado em regras, que aí fica simples. É baseado em regras, pronto. Quando eu falo baseado em conhecimento, é baseado em regras. O conhecimento o desenvolvedor, o construtor do chatbot, modela seus fluxos conversacionais. Ele sabe o que o chatbot vai responder. Eles vão Mas ele não aprende. Mas ele nunca aprende. Ele aprende só se o... Não, o processo de aprendizado é mais fácil ele aprender baseado em regras do que aprender no modelo LLM. O modelo LLM, para ele aprender, ele tem que ser retreinado e o processo de treino é custoso, meses, né? Dependendo do recurso computacional aí, anos. O baseado em regras, ele aprende. Inclusive, aprender no processo baseado em regras é mais simples. Ele aprende com um recurso chamado RDF. Pronto, olha só. Que eu já tenho um tempinho que eu tô buscando as palavras, mas eu vou dar um exemplo alegórico. Imagine que eu escrevo lá, que eu coloco, olha, João é filho de Maria. Pedro é filho de Maria, certo? Eu coloco essa regra. Ó, João é filho de Maria, Pedro é filho de Maria. Eu consigo, então, fazer uma inferência, né, utilizando algumas técnicas. Se João é filho de Maria e Pedro é filho de Maria, quantos filhos Maria tem? 2. Então, ele fez uma inferência. Ele trouxe uma informação a partir da base de conhecimento registrada pelo usuário. Essa informação ela não foi codificada. Nesse processo, ele pode aprender com certa facilidade. É só o usuário dizer, olha, Maria tem 4 filhos. E ele já consegue embutir essa regra que ele aprendeu durante o diálogo na sua base de conhecimento. Inclusive, esses chatbots mais antigos, Xiaoc, da Microsoft, que eles botavam no Twitter, rapidamente ele virava um chatbot preconceituoso, racista. Por quê? Porque ele aprendia durante a conversa com o usuário, entendeu? Assim, vamos lá, o processo de aprendizado é porque é importante a gente definir as palavras. Hoje, esses termos são muito comuns, né? E há uma certa, um uso indiscriminado. Mas aprender... Então, hoje o chatbot, hoje um GPT, ele tem dificuldade de aprender, né? Ele não aprende com a interação, ele já foi treinado. Ele faz inferências a partir da entrada do usuário. Faz sentido, mais ou menos? Deu para esclarecer Então, assim, ambos aprendem, né? De formas diferentes. Inclusive, o baseado em regras, de forma lógica. Uma lógica que já é conhecida. A gente já sabe fazer inferência, né? Lá de Aristóteles, lá de lógica. A gente embuta em regras. Só que o problema é que um chatbot baseado em regras, as regras começam a crescer. De forma, né, o Alice, que foi um chatbot que passou ali mais ou menos ali no teste de Turing, né, para ficar mais fácil, ele tinha 60 mil regras. Então, você fala Elise e aquele é o bot terapeuta, né, que supostamente era um psicólogo, um terapeuta. Não estou falando do Elise, eu estava falando do Alice.
A Lisa é outro, né? O ELISA, em 1960, ele causou um furor, né, na comunidade científica, matéria de jornal. É porque hoje a gente tem acesso à internet e a gente tem uma explosão, né, um outro nível de uma coisa exponencial. Mas ele também impressionou, né, com as suas técnicas rudimentares disponíveis naquela época. Só que ele tem limitações, né? O ELISA tem uma série de limitações. O GPT hoje é a abordagem mais moderna, mas nesse meio tempo aí a gente tem várias técnicas que a gente ainda usa para atender a necessidade do usuário. Entende? Mas aprender é mais fácil com baseado em regras do que com GPT, né? A gente definiu o que é aprender, né? O que é aprender, né? É porque assim, existem recursos de representação de conhecimento formais bastante robustos, como a ontologia, né? Eu faço um conjunto de regras lógicas e posso fazer inferências a partir dessa ontologia, como se fosse uma árvore de conhecimento. Mas vagueando, viu, Jorge? Vagueando aí para a gente... Perfeito. Vagueando eu sou o entrevistado e você é o host, certo? Porque senão a gente vai embora e não para. Mas eu gosto de deixar o pessoal falar, porque como o espaço é aqui, você é o convidado, eu gosto de deixar o pessoal falar e eu não gosto de interferir muito não, mas resumindo, acho que a gente pode falar um pouco também, porque você é um professor, é um Instituto Federal, é uma pessoa que está fazendo doutorado, então é uma pessoa que está passando por um momento diferente de quando, por exemplo, muitas pessoas fizeram doutorado no passado. Agora, nós estamos entrando em uma era que eu tenho até um livro que eu recomendo para as pessoas, que é Academic AI, no qual esse livro foi publicado logo no Nitro ChatGPT, e na época eu compartilhei no grupo da CAPES, né, e deu muita confusão no grupo da CAPES, o pessoal não gostou muito, deu um certo... Porque, pelo menos na época, existia uma certa resistência. Quando eu falo em época, não é muito tempo atrás, parece época, parece que não foi muito tempo, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. Então, assim, o seu caso especificamente, pelas nossas conversas, você é bastante amigável com esses modelos de linguagem, só que isso não é uma coisa tão comum, pelo menos eu não tenho observado isso, eu não tinha observado no grupo da CAPES. Quando eu compartilhei o primeiro artigo do ChatGPT no grupo da CAPES, eu lembro que eu apanhei muito, né, por causa daquele artigo, eu compartilhei, na época eu elogiei o ChatGPT, falei pro pessoal que seria inteligência futuro, falei pro pessoal que iria substituir muitas atividades. No meu livro Academic AI, eu comparo esses bots porque teve uma época, as pessoas não sabem, mas o doutor, né, o doutorando antigamente, ele era uma calculadora humana. Tem um artigo acho que é do Dirac, né, não sei se é do Dirac ou de um físico famoso, no qual ele diz claramente que os alunos fizeram o cálculo para ele manualmente. Então, assim, um doutorando era uma calculadora gigante. Hoje não, hoje com a evolução dos computadores, um doutorando não é mais uma máquina de calculadora, ele pode pensar. E eu acho que mesmo assim, muitas coisas que o doutorando faz hoje também vai desaparecer, porque, por exemplo, você mesmo compartilhou comigo um número enorme de ferramentas, que eu não sei se você disponibilizou isso, você fez um GPTs, várias ferramentas que você usou, você chegou a usar as minhas na época e chegou a fazer as suas, né? A gente conversou, coisa e tal. Então, muitas daquelas coisas que você fez, que também tá no Academic AI, são coisas que muito possivelmente no futuro, o pesquisador vai ter que incorporar aquilo na vida dele. Ele querer competir com a inteligência artificial vai ser um tiro no pé, sabe? Aquele acadêmico que, eu não quero usar a inteligência artificial. Eu tive um professor russo, né, durante o meu mestrado, que ele não usava computador, né? Eu falei, computador faz tudo errado, né? Aí eu vejo mais ou menos assim, alguns professores vão ser resistentes com relação à inteligência artificial, mas não vai durar muito, na minha opinião. O que você acha disso? Eu penso como você. Inclusive, no meu mestrado, quando eu trouxe, né? Eu sou um early adopter. Eu sou uma pessoa que eu adoto novas tecnologias com certa facilidade. Esse é o meu perfil, né? Inclusive, mudança de linguagem de programação, eu estou sempre navegando aí no hype. E quando eu trouxe para o meu orientador o GPT, né? Apresentei para ele, ele disse, olha, vamos seguir essa linha aqui baseado em uma abordagem probabilística, né, baseada em redes neurais. Mas o GPT, isso foi antes do ChatGPT, né? Quando só tinha o GPT e não tinha o ChatGPT. Quando eu falo GPT, modelo. Eu me refiro ao GPT-2, ao ChatGPT, que foi disponibilizado open source para a comunidade fazer o teste. Inclusive, na hora da disponibilidade, nós encontramos aqui a AGA e nós vamos... não vamos liberar todo, vamos liberar modelos menores. Então, porque assim, aquele que fez o barulhão foi 2019 e era o GPT 3.5, não era? Era o 3.5. Exatamente, isso. Eu estou entre 2017 e 2019, exatamente. Né? Quando 2017 saiu aquele PP de atenção que viabilizou o treinamento de modelos gigantes,
E aí a OpenAI lançou o GPT-1 e GPT-2. Eu estou colocando o GPT-2 como esse marco. E eu trouxe para o meu orientador essa abordagem probabilística e ele disse, não, isso não vai seguir, vamos seguir com a abordagem baseada em conhecimento. Então, mesmo na academia, né, há essas vertentes de pensamento. E voltando ao GPT na academia, né, a crítica acadêmica, né, e também do senso comum, também ela é necessária para desenvolver os modelos, né? O ChatGPT não resolve isso, não resolve aquilo, porque a crítica vai fazendo com que a ferramenta se desenvolva. O GPT não gera referências adequadas. Aí o pessoal de pesquisa vai trabalhar para atender aquela necessidade. E aí aquela crítica vira um recurso, uma feature nova a ser estudada e pesquisada. Há essa resistência, sim, da academia, né? E eu fui resistente no início, né? Eu sou resistente, por exemplo, a passar meu paper para uma revisão ortográfica, por um professor de português. Eu sou meio resistente por exemplo, a passar por um revisor de língua, né, estrangeira. Eu acho isso estranho, assim, né? Poxa, eu vou pegar o meu paper, passar para outra pessoa para fazer a revisão gramatical. Será que isso não vai tirar, né, a minha identidade do trabalho? E eu fui resistente também ao GPT. Apesar de ser um early adopter de tecnologia, né, fui resistente. E eu achava, e eu via os alunos usando GPT, e eu achava, não, existe não. Mas aí eu decidi fazer um change, uma mudança. Eu disse, não, eu vou agora entender qual é o potencial do GPT, onde ele pode ajudar. Eu gosto muito da ética, entendeu? Fiz um trabalho de ética também. Então, eu disse, peraí, como está sendo usado? Qual é o potencial, velho? Saindo desse hype, né? Vamos para a prática. E aí decidi não adotar 100%, mas realmente abraçar 100% da abordagem. Então, mas eu entendo a resistência que a academia tenha, por exemplo, eu vou eliminar o uso, né? Eu não sei para qual caminho vamos seguir, né? Mas eu vi o que eu posso, eu sou mais factual do que interpretativo. Mas o Donald Trump, ele assinou lá um termo dizendo, olha, vamos usar a inteligência artificial nas escolas, né, a todo vapor. Eu gosto muito de dados, então eu preciso dos dados para saber. Isso vai melhorar o aprendizado ou piorar? Eu vi uma pesquisa também, é sempre bom trazer as fontes, né? Mas eu vi a pesquisa de que colocaram dois grupos de estudantes, um usando o ChatGPT e um sem ChatGPT. E fizeram análise, usa o ChatGPT para aprender, ensino fundamental, ensino médio. E você sem o ChatGPT. Os alunos que usavam o ChatGPT aprenderam bem mais. Então, a partir do momento que a gente tenha pesquisas, né, que apontem que o uso do GPT está trazendo prejuízo cognitivo, a gente, né, decide ou não mudar a abordagem. Hoje eu sou favorável, sou um evangelista, né? Hoje eu defendo o uso do GPT. Mas também, assim, adicionado a isso, o método científico, né? Porque a escrita científica é uma conexão de ideias. Se eu estou reproduzindo ideias de outros autores sem conexão, eu não estou gerando nem valor naquele texto. Então, assim, o ChatGPT, se eu peço para o ChatGPT gerar o meu texto, eu não estou realmente fazendo ciência, né? O que está no ChatGPT ali já foi até escrito por outros pesquisadores, né? Mas ele tem muito a auxiliar em várias outras etapas. Não sei se foi claro aí na interpretação. Ou seja, o texto que o ChatGPT gera não é isso que é a vantagem, né? Pedir para o ChatGPT gerar um texto, não vejo que isso avance o método científico. O que pode avançar o método científico são outros recursos que um gerador de texto, como o GPT, pode fornecer. Como, por exemplo, acelerar o processo de revisão da literatura, né? No passado, o processo de revisão da literatura era realmente manual, eram cartas, a gente tinha que ir na faculdade para pegar os trabalhos. Com acesso à internet, a gente tem essas bases de busca de periódico, que a gente faz a chave de pesquisa e a gente retorna. Mais ou menos é hoje, né? Teve resistência na implantação dessas bases, e hoje essas bases meio é senso comum, mas tem professores também que não usam bases, tem professores que anotam os artigos no papel. Então, assim, é uma ferramenta, na verdade, a gente usa de acordo com, né, com os nossos interesses. Agora, sempre com ética, né? Tem que haver ética no processo científico, né? Tem uma startup que ela gera... Deixa eu só adicionar, porque acho que é importante a gente talvez colocar, adicionar.
Eu, pessoalmente, nesse livro Academic AI, né, que eu publiquei, como eu disse, há 2 anos atrás, ainda estava no nicho ChatGPT, na época eu publiquei o livro porque exatamente eu observei, primeiro eu fiz uma publicação que não era minha, era da Folha de São Paulo, na época, né, e eu observei que eu apanhei muito no grupo da CAPES, né, então eu decidi publicar um livro, depois de eu apanhar, eu observei também que várias vezes as pessoas ficavam fazendo comentários que eu achava bastante achava, eu não dizer tosco, mas bem assim, pobre, sabe? Parece que a pessoa não entendia de nada que tá falando. Eu falei, eu vou escrever um livro que vai fazer. Nesse livro, eu tô querendo atualizar ele, porque as coisas mudaram muito rápido. Eu gosto de separar o ChatGPT em as habilidades dele em dois grupos, né? Tem aquela habilidade intelectual, né? Que é a habilidade intelectual, e tem a habilidade mecânica. Habilidade mecânica, eu não vejo como antiético você passar para o chat GPT. O que eu quero dizer com a habilidade mecânica? Por exemplo, né, no seu canal, recentemente, você testou algumas ferramentas do Academic AI. Lá tinha uma ferramenta que você testou, e quem tiver curiosidade, eu tenho vários cursos na Udemy, nesse canal do YouTube tem vários cursos também. Uma delas é assim, você entrava um resumo, né? Entrava um resumo do seu artigo e no final sai um resumo bem estruturado. Por que eu queria aquela ferramenta? Porque é o seguinte, quando você vai escrever um artigo científico, a gente deixa o resumo por último, né? E a gente já tá cansado, saco cheio, aí o resumo fica por último, né? Eu sempre deixo o resumo por último. E muitas vezes você tem que ficar ajustando o tamanho do resumo, aí alguém pede resumo estruturado, aí tem que colocar resumo tipo introdução, métodos, coisa e tal. Já tá no final, cansado, saco cheio, doido para submeter o artigo. Então eu criei a ferramenta para isso. Eu não vejo nada de antiético você entregar um resumo, vamos dizer assim, mal estruturado, assim, tipo, você coloca lá a introdução, coloca coisa e tal, os resultados do seu artigo, coloca, por exemplo, a conclusão e manda a inteligência artificial colocar aí no formato estrutural. Depois você dá uma lida. Eu não vejo nada de antiético nisso, né? Eu acho que o antiético seria você usar a inteligência artificial e que já aconteceu. Teve mais de um caso que está no meu blog jovempensador.com, lá tem 2 exemplos, né? De 2 casos, revista grande, não é revista pequena, é o ZVE, né? Revista grande. Teve um caso, ficou famoso, que um cara publicou uma imagem, não sei se você ficou sabendo, de uma artificial que criou um rato, né? Era uma imagem de um rato, só que o rato tinha um bago enorme, um bagão, bago mesmo do rato, né? O rato bagão, ficou famoso. Teve outro caso, teve 2 casos também, no qual os caras publicou na Elsevier, na revista grande, a saída do chat GPT, né? Igualzinho, assim, os caras tirou e jogou. Então, para mim, a diferença entre ético e antiético não tem nada a ver com o uso artificial, tem a ver com como que você usa. Se você usa artificial para fazer a parte mecânica, é muito parecido com o exemplo que eu gosto de dar. No meu doutorado, eu trabalhei com biologia sistêmica, né, bioinformática. Durante muito tempo, os modelos matemáticos, eles eram específicos de matemáticos, né? Com o desenvolvimento dos computadores, MATLAB, Simulink, SimBiology, o biólogo passou a usar matemática sem precisar de ter um matemático do lado. Isso quer dizer que ele é antiético? Óbvio que não. Ou seja, é a mudança. Da mesma forma, se eu uso a inteligência artificial para fazer uma parte mecânica do meu trabalho, que é escrever uma parte que eu não quero, me dar a ideia, mas eu faço a revisão do trabalho, eu assumo responsabilidade, eu leio antes de enviar para os revisores, eu não vejo nenhum problema com isso. Eu não sei o que você acha dessa parte. Jorge, eu penso como você. Então, assim, as técnicas hoje de processamento de linguagem natural estão avançadas em quais pontos? Sumarização, resumo, né? Hoje, a técnica de você gerar um parágrafo a partir de um texto maior, né, 20, 30 páginas, 200 páginas, elas estão bem avançadas. Então, o resumo, a sumarização gerada por um GPT é um resumo coerente, consistente. Mas, como você já sabe, a responsabilidade pelo texto, ele é do autor, ele não é da ferramenta, né? Então, o resumo gerado pelo GPT, ele tem que ser, ele é de responsabilidade do escritor do artigo. Na verdade, né, o texto do artigo é responsabilidade do escritor do artigo. Isso é muito importante porque estamos relacionados a essa responsabilidade, reputação e até, quando eu falo da ética, né, mas até a sua reputação e até o impacto negativo de uma pesquisa, de um erro científico, né? A gente tem exemplo de fraudes acadêmicas em inúmeros pontos do método científico, e realmente isso ele não depende do GPT, da ferramenta, né? Ele é bem mais
grave, né, em relação às ações, né? Então, assim, tem casos de pesquisadores que fingem ser outras pessoas, né? O processo de revisão, quem está mandando o artigo pode sugerir alguns revisores, então algumas pessoas criam um e-mail se passando por esses revisores, sugerem esses revisores que são eles mesmos, revisam e têm seus artigos publicados. Pessoas que são pegos, né, nesse processo, a reputação basicamente acaba, né? Além da retratação do artigo científico, inclusive perda de emprego, perda de incentivo ao fomento. Então, a fraude acadêmica, né, é um outro processo. Não tem nada a ver usar GPT e fraude, são duas coisas diferentes. Agora, a responsabilidade sempre recai sobre o pesquisador. Então, quando um pesquisador ou um autor pega um texto do GPT, cola do jeito que está e nem lê, né? Além de ser uma atitude irresponsável, né? É uma atitude até infantil, né? É uma coisa grotesca, né? Os casos que a gente vê. Mas, enfim, por exemplo, eu cometo uma fraude acadêmica quando eu peço para o GPT alterar uma imagem de um outro pesquisador com dados que não existem e pega esse uso no meu trabalho, né? Isso é uma coisa realmente reprovável. É extremamente curioso, por exemplo, a ChatGPT faz com facilidade enorme. Esses dias para trás, eu tava conversando com o ChatGPT e eu pedi para ele gerar um gráfico para mim, né? Só que eu não lembro porquê, eu decidi perguntar de onde que tirou os dados, né? Ele havia inventado os dados, só que os dados parecia real, cara, ele inventou os dados, ele criou, assim, eu não pedi para ele inventar, eu pedi para ele criar o gráfico, mas só que depois que eu perguntei para ele de onde que ele tirou os dados, eu tinha inventado os dados, mas parecia real, cara, igualzinho, tipo. Uma recomendação, inclusive, é quando você fazer uma consulta, você falou sobre a questão das ferramentas, né? Hoje o LLM tem acesso a ferramentas de forma facilitada. Hoje, se você pede um conjunto de dados, uma ferramenta, né, do banco de dados você traz, é preferencial você usar essa saída do banco de dados no seu artigo, do que você passar para o GPT para pedir para ele fazer porque ele pode realmente alterar ali o dado e você, né, e como a responsabilidade é sua, você vai ser imputável ali pelo erro. Então não adianta dizer, você, né, é porque se a gente traz isso para a saúde, isso é um pouquinho mais grave, né? Se eu coloco aqui que o medicamento ele tem uma chance de eficácia alta, né? E não foi o chat GPT ali que né, alucinou no sentido do erro do erro da interpretação do texto, é uma coisa muito grave, né? Então, é o uso responsável da ferramenta. É porque você trouxe a questão da... Você trouxe a questão da saúde, eu já ia trazer, você já trouxe, eu vou aproveitar e já vou emendar o gancho, né? Porque eu sou da área de bioinformática, é meu doutorado. Então, eu tenho, tem uma live que eu fiz com um pesquisador que eu conheci, um evento científico chamado Alexei, tá no meu outro canal de biomatemática, eu tenho outro canal em inglês. E eu lembro que a gente discutiu exatamente isso, né? Eu também discuti também com o médico, que foi o chair, né? O chefe lá da minha defesa, que ele chama de chair lá da defesa do doutorado. A gente teve uma live que a gente discutiu a mesma coisa. E você falou da questão da responsabilidade, né? Porque a pessoa pode usar o modelo, coisa e tal, mas ainda o pesquisador é o responsável no final. Esse mesmo tipo de discussão existe dentro do contexto médico, porque quando a gente eu, por exemplo, trabalhei com modelos para medicina, né? O meu doutorado, por exemplo, teve a ver com modelo para controle de peso, né? Ou seja, fome, apetite, coisa e tal. E uma discussão que aparece muito nesse contexto de médico, eu fiz apresentações para o departamento de medicina da universidade onde eu estudei, eu participava de um evento chamado Thursday Morning Science, no qual a gente apresentava toda semana, aí tinha um convidado, eu fui convidado mais de uma vez para falar de modelos matemáticos. Uma coisa que aparecia muito lá nas perguntas, e tem a ver com o que a gente está falando, se o modelo matemático, né, que é para medicina, fizer um erro, quem é responsável? O modelo ou o médico? No momento é o médico. Da mesma forma, se você é um pesquisador, você usou um modelo de linguagem e esse modelo comete algum erro específico, né, e eu já vi vários erros que ele pode cometer, você ainda é responsável. Então, algumas dicas que eu dou, por exemplo, é de você leia com atenção. Não deixe de usar os modelos por preconceito, mas leia com atenção. Se você vê uma coisa bizarra lá, pergunte o modelo. De onde você tirou isso, né? Confira isso para mim mais de uma vez, né? A questão, primeiro, a responsabilidade ainda é do pesquisador, e segundo, tenha bastante atenção, né? De onde que está tirando essas informações. Exato. Você falou um pouquinho, eu vou voltar nesse ponto, mas você falou da crítica no grupo da CAPES, né? Quando você estava usando, você foi lá e foi criticado. Tem assim,
Jorge, o Einstein, eu já não sei se eu tinha lhe falado isso, mas o Einstein, quando ele, né, desenhou ali a teoria da relatividade, né, para explicar alguns fenômenos, ele foi criticado. Ele foi Sim, criticado eu acompanho. bastante, para ele provar, né, que ele estava correto ali, demorou um tempo considerável, né, com experimentos, né, teve que esperar aí alguns eclipses para provar ali que a distância da luz ali era... Então, assim, a crítica, ela, ela é esperada. Assim, eu espero, é questão de expectativas, né, com certeza eu espero a crítica, né, eu espero aí que alguns haters, no sentido, né, que não concordam, vão dizer, todas as pesquisas que ele fez, então, é com o ChatGPT, né, a desvalorização do trabalho, ela é esperada, né, então, assim, eu não tenho a expectativa de que todo mundo ache que, né, o uso do chat GPT... Tem gente que quer proibir, entendeu? Mas não tem problema a Sim. crítica. A gente ouve e faz o nosso melhor. E aí, voltando ao assunto da... Qual foi que o assunto agora que você Eu retomou? estava falando sobre, não, eu estava falando sobre responsabilização. Eu estava comparando o caso da medicina, que é o meu doutorado, no qual a gente desenvolvia modelos matemáticos para médicos. E no final, Já. mesmo se entrega o modelo para o médico, o médico ainda é responsável. Se o modelo cometer um erro, por exemplo, o Sim. médico é responsável. Da mesma forma, se o pesquisador copia uma coisa do ChatGPT sem prestar atenção e tem um erro ali, um delírio, uma alucinação, o pesquisador ainda é responsável. Isso, você tentou. Nós estamos num ponto de ruptura, no sentido de que as regras ainda estão em definição. Mas essa regra da responsabilização, ela já é mais ou menos clara, né? Nos periódicos científicos. Não é para colocar o chat GPT como autor. Ele não tem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade, ele é um Inclusive, isso é autor. recente, né? Inclusive, essa regra Isso, é recente. é Eu lembro recente, que exato. eu lembro que eles criaram recentemente esse negócio. Isso, eles estavam na dúvida, né? Alguns pesquisadores estavam colocando. Então, hoje, a maioria dos bons periódicos, né? Falo de forma geral, não aceitam esse tipo de responsabilização. O ChatGPT não é responsável. Responsáveis são somente os autores. Essa questão do plágio, ela é um pouco mais sensível na academia, porque o pesquisador ele não pode pegar, né, textos de outros pesquisadores que já foram publicados. Isso é um plágio trivial, né? Esse conceito ele não tem, assim, ele é senso comum. Se eu pego uma frase, né, um parágrafo, 2 ou 3 linhas, um parágrafo de um outro pesquisador e trago, sem fazer a devida citação direta ou indireta, né, dependendo do caso, eu estou incorrendo no plágio. O texto gerado, um texto científico, ele tem dono, no sentido de quem publicou é seu dono, ou a revista, né, onde foi publicado. O ChatGPT ainda está nessa disruptura, ou seja, o texto que o ChatGPT gera, quem é o dono? Nos termos de uso do GPT, ele diz o seguinte: olha, se você gerou o texto daqui, você é o dono, com ressalvas. Se esse texto já foi registrado por outras pessoas em outros lugares, mas a princípio você é o dono. Então, estamos numa zona de que, se eu gero um texto com o GPT, eu posso atribuir esse texto à minha autoria, por enquanto, certo? Porque o GPT não gerou o texto e registrou, né? O pesquisador pegou seu texto e registrou, publicou. Se eu pego esse texto sem a devida citação, eu estou incorrendo no processo de plágio. Se eu pego o texto do GPT e uso como meu, está ainda nessa indecisão, mas está caminhando, né, para que eu possa usar esse texto. Esse texto é de minha autoria, né? Porque é diferente um pesquisador gerar um texto de uma ferramenta de GPT gerar texto. São coisas diferentes, né? E, além disso, só teria como manter o registro do GPT, o próprio GPT é que sabe o que ele gerou, né? Então ele não vai ser dono de tudo que foi gerado por todo mundo. A gente está nesse processo de mudança, mas eu sigo a sua linha de raciocínio, acredito, que é a de que é o uso como uma ferramenta não, que vai aumentar a nossa produtividade e, consequentemente, aumentar o nível de exigência das publicações científicas, né? Inclusive, já são dados, o número de publicações hoje em dia tem aumentado, porque antes aquela barreira da língua, ela está sendo, né, solucionada ali com o uso do GPT. Então, aí entra mesmo
Porque assim, o que você falou isso é tem um ponto interessante, que é uma coisa que daria até outra live, mas a questão da É, responsabilidade, a questão de quem é o direito autoral, isso é uma coisa bem interessante, porque sim, sim, o sim. próprio, o próprio ChatGPT, ele pega textos de outras pessoas, tem pessoas, por exemplo, que Claro, estão claro. bloqueando sites para eles não. Porque o jornalismo, por exemplo, quando ele está conversando com você, além de que ele foi treinado muito possivelmente em textos com direitos autorais, ele também muitas vezes acessa textos com direitos autorais, mas nem sempre ele cita a fonte. Então, mesmo que o ChatGPT quisesse falar, esse texto é meu, ele talvez ele se complicaria a Uhum, vida deles, porque eles já fazem isso, né? Eles já pegam o texto de pessoas na internet, e tem essa discussão é bastante comum de que se essas empresas teriam o direito de usar os textos das pessoas, porque eles fazem uhum, o crawling, né, que eles vão buscando na internet, uhum. aí pessoas que trabalham com jornalismo, ou seja, muitas pessoas não gostam. Eu, pessoalmente, não vejo nenhum problema, sabe? Eu até gosto, assim, eu não vejo nenhum problema, não tenho nenhuma resistência contra usar os meus textos. Eu até gosto, porque, por exemplo, se você procurar no ChatGPT o meu trabalho de doutorado, Grelina, porque meu trabalho de doutorado lá aparece no ChatGPT, tipo assim, se você buscar. Então, muito possivelmente ele deve ter achado. Se você perguntar sobre mim, por exemplo, pode fazer com você também, mas saber que ele vai. Muito possivelmente ele vai saber quem é você. Eu não tenho nenhuma resistência com isso. Eu acho até legal que ele use, né, esse tipo de texto. Uhum. É, é o uso justo que eles chamam, né? É um outro debate, né, em relação ao uso justo dos direitos autorais usados para o treinamento do GPT. Mas voltando um pouquinho nessa questão do plágio, então há uma linha tênue, né? Mas facilmente, pelo menos do meu ponto de vista, é reprovável o mau uso, né? O plágio. É totalmente reprovável. É, o Siraj Raval, que é um pesquisador indiano, ele é um professor, ele teve um. Ele tem um canal com várias visualizações no YouTube, né? Ele era um influencer de considerável. Ele usou o GPT-2, ele pegou o trabalho, segundo o seu relato, ele pegou um trabalho de um pesquisador, usou o GPT-2 para aquela parte da fundamentação teórica, né? Explicando ali, era um trabalho de rede neural, e ele passou o trabalho de um outro pesquisador no GPT-2. Esse GPT-2 gerou texto, certo? Ele pegou esse texto e jogou no trabalho dele. Ele citou a fonte anterior, só que ele gerou o GPT-2 e publicou o trabalho. Nessa publicação, o GPT-2 ainda não estava desenvolvendo o suficiente. Ele ainda não estava maduro o suficiente. Ele fazia, né, um texto meio ruim, não estava tomando. E ele foi extremamente criticado e a reputação dele acabou, no sentido assim, ele tinha entrevistas marcadas com outros, né, com pessoas de renome na ciência da computação e os vídeos dele foram apagados, né? Os alunos dele todos pediram o dinheiro de volta da matrícula do curso. Alguns anos depois, agora, né, recentemente, em 2025, ele lançou um texto, um vídeo dizendo, ó, eu estava certo lá no GPT. Hoje todo mundo usa, mas aquela época eu fui massacrado. Independente de julgamento de valor, né, talvez ele tenha ultrapassado alguns limites éticos, né, mas hoje a coisa já está mais ou menos, né, meio Mas que eu estabelecida. É acho do que ainda tempo. existe acho que ainda existe alguma resistência, por exemplo, eu tenho Ah, é. um professor amigo meu, ele é aposentado, né? Então, assim, já é uma pessoa mais, não tá mais na academia, aposentado. E ele ficou muito irritado comigo, inclusive, várias vezes, né? Que a gente ficava conversando e a gente conversava sobre Bíblia, né? Porque ele é católico. Aí ele defende aí, como tá escrevendo vários livros, escreveu de Bíblia recentemente, coisa e tal. Então, às vezes eu mandava uns textos pra ele, né, porque ele tem umas críticas boas. Só que eu comentava com ele que eu usava a inteligência artificial para me ajudar a ler a Bíblia, né? E ele ficava irritado com aquilo, coisa e tal. Então, assim, existe uma certa resistência, porque o de Bíblia, os outros textos que eu produzi, eu fiz o mesmo esquema de pesquisa que eu faria com qualquer assunto. A diferença é que agora eu usei a inteligência artificial, que acelera o processo. Eu não preciso ficar lendo. Por exemplo, se eu tenho uma interpretação da Bíblia, eu posso pedir para o chat para ele comparar várias interpretações diferentes. Eu posso pedir para ele buscar para mim, por exemplo, eu não preciso ficar lendo a Bíblia no sentido tradicional. Eu posso, por exemplo, no meu texto de Bíblia, eu falo muito, tem um capítulo inteiro que foi inspirado por ele, discussões que a gente já falava sobre Eclesiastes, né? E aí eu não lembrava, eu lembrava vagamente as partes de Eclesiastes, né? Então eu pedi a ChatGPT, qual que é a parte que fala isso? Aí me dava a citação exata, né?
Então, assim, esse professor, mesmo mostrando para ele que o ChatGPT conseguia achar exatamente onde estava na Bíblia a citação, só com uma menção vaga, ele mostrava muita resistência, ficou irritado, inclusive ficou bastante irritado comigo e tal. É claro, é um professor já aposentado, né? Então ele não está mais na academia. Mas eu entendo que muito deve ter professor também dentro da academia. Se você comentou esse caso, esse rapaz aqui com GPT-2, que quando ele declarou que tinha usado, aí ele foi meio que lixado, cancelado os eventos. O grupo da Cápsula, eu também tive algo parecido, né? E assim, hoje tem um artigo, o artigo que eu publiquei, o Snake Chat, né? O Snake Chat que eu publiquei, eu deixei bem claro lá. Eu usei o Reference Wiz, né? O Reference Wiz é uma ferramenta minha. Eu deixei bem claro que a revisão da biografia foi usada, foi feita com ele, né? Eu deixo lá o link para a pessoa acessar a ferramenta. Por trás do Reference Wiz tá o ChatGPT. Então, assim, eu declaro, né? Mas mas eu fico um pouco receoso também, né? Eu declaro porque eu acho certo declarar. Mas eu fico receoso que alguém pode desvalorizar meu trabalho porque eu declarei, entendeu? Vai. Eu não acho que a declaração seja necessária, particularmente. É como declarar que eu usei, né, o Word, usei a ferramenta de correção gramatical, né, X e Y, usei o GPT, tal, Z. Por uma questão de opção, eu não acho nem que... A responsabilidade é totalmente sua. O que tiver lá é porque, assim, pode levar até a prisão, né? Não no sentido criminal. Mas o que está lá é responsabilidade sua. Se você fez no GPT, no GPTA, né? É a questão do plágio, porque são vários problemas que a gente tem que discutir, né? A questão é plágio, né? O plágio, ele é reprovável. Eu não posso copiar nada de ninguém que já foi publicado. Agora, e o texto gerado pelo GPT, quem é o dono? Está sendo discutido. Na visão do GPT, você é o dono, mas você ainda se mantém responsável. Então, eu sou dessa linha, inclusive, né, do uso como ferramenta. O Wanderson entrou aí, não sei se ele está aí, Wanderson. O Wanderson é um colega meu também, pesquisador, mestre em Tá aqui o modelagem Wanderson. Ele computacional. mandou para você um parabéns aqui. Ele mandou Ele, no chat, mas eu não consigo ver esse ele chat colocou aqui. aqui colocou um tema Porque é o importante chat aqui. privado. Ah, Tem um tema, então, tem um tema assim que eu abordo no meu tô vendo. livro acadêmico. Tecnicamente você consegue. Tô vendo aqui agora. Você está conseguindo ver? Tô. Tem esse tema, né, esse tema que às vezes o que acontece? No meu livro acadêmico AI, né, tá dando um pico aqui, você tá me ouvindo direito aí? Deu um pico aqui, não sei se você tá conseguindo me ouvir direito. Não, Você tá cortou, me ouvindo? mas voltou. Como é que você como é que você vê esse pico? Como é que você vê? Porque Você tem um retorno, né? no meu caso aparece aqui aparece um sinalzinho avisando que tá tendo um pico, né? Tá. Aparece um sinalzinho para mim avisando aqui. No livro Academic AI, eu faço uma provocação que surgiu da grupo da Cápsula. Quando eu comecei a apanhar no grupo da Cápsula, aí eu desenvolvi uma argumentação que eu acho que faz sentido. Não sei se você concorda comigo. Supõe um pesquisador que tem um banco de dados, né? Um banco de dados numérico. Ele vai fazer a pesquisa dele, tem um banco de dados numérico. O que ele faz? Ele joga no Excel, né? O Excel faz várias inferências estatísticas e ele coloca no artigo dele as curvas, né? As curvas de regressão, ou faz aquelas análises, coisa e tal. Na parte de metodologia, ele pode colocar lá na parte de metodologia lá, eu usei Excel para fazer as regressões, coisa e tal, na parte de metodologia, na parte de método, né, na parte de método, depende de qual formato você usar, você usa aquele formato internacional, vai na seção de método, você usa o formato brasileiro, vai na seção de metodologia, ou seja, você coloca com metodologia. O ChatGPT não é diferente, né, a diferença é que o Excel trabalha com números e o ChatGPT trabalha com texto, né, é a mesma coisa. Então, se você usa o ChatGPT ou usa um modelo de linguagem qualquer, por exemplo, o Reference Wiz lá no Academic AI, ou qualquer ferramenta que você queira eventualmente usar para fazer revisão da literatura, eu não vejo nada de mais. Você está apenas trocando número. Você está apenas. Acho que deu um pico, né? Você está apenas trocando número, né? Você está apenas trocando número por texto, né? Então, da mesma forma que não é antiético usar Excel, eu não vejo porque seria antiético você usar o ChatGPT. A diferença é que um trabalha com números e o outro trabalha com texto, né? Do ponto de vista prático, no meu livro acadêmico AI eu falo isso, eu comparo esses dois.
E as pessoas tentam me interpretar, você está comparando o ChatGPT com Excel. Não estou comparando. O ChatGPT é muito, muito mais inteligente que o Excel. Estou dizendo o seguinte, que uma é ferramenta numérica e outra é ferramenta textual, processamento de texto e processamento de números, de banco de dados, é a mesma coisa. Não sei se você segue a minha linha. Não, sim, eu concordo. Quando surge uma nova tecnologia, isso muda a sociedade e a sociedade muda a tecnologia, né? Uma coisa interfere na outra. Então, mas se a gente trazer a ciência para o centro da discussão como melhorar a ciência, né? O método científico, né? A entrega de resultado para a sociedade. Quais ferramentas a gente tem para acelerar o nosso processo de aprendizado? Se o pesquisador ele é um pesquisador mais claro, não, eu prefiro anotações, eu não gosto de computador. Não tem problema, é uma opção pessoal. Ele pode fazer todo o trabalho escrito né, e submeter, mandar alguém passar para o computador, enfim. Ele pode usar o Excel ou não, ele pode usar ferramentas ou não, ele pode fazer o cálculo das integrais na mão ou não, ele tem essa opção e não está se discutindo essa opção. Só que hoje a gente tem uma ferramenta que tem o potencial, a princípio, de melhorar muito a eficiência do método científico, né? Que é a questão, né, da rede neural, do GPT. Agora, em que ponto? A gente tem que saber em que ponto está maduro, onde vai ajudar, mas a gente sempre tem que ter também as discussões éticas do uso da ferramenta, né? O uso da ferramenta, ele é ético, não é ético, ele é aceitável, isso é plágio, isso não é? Isso é uma discussão que a gente pode ter. Mas o foco a ferramenta está posta para a sociedade, né? É uma ferramenta que, do meu ponto de vista, revoluciona o nosso método de trabalho, que melhora a eficiência do método científico em diversos pontos. Agora, não são os mesmos pontos que as pessoas têm em mente. Por exemplo, eu já vi colegas, né, que pegam o TCC, pega o TCC, pega as críticas do orientador, joga para o chat GPT e diz, eu me dei um texto ajustado com com esses ajustes, entendeu? Nem maduro a ferramenta está para dar essa entrega. E que tipo de entrega é essa que você está terceirizando até a interpretação dos ajustes do seu orientador no seu trabalho, né? É um caso de uso irrisório. Então, assim, você tem uma ferramenta que tem um potencial incrível de acelerar o processo de escrita. Eu vou dar o exemplo de advogado, né? Você tem uma ferramenta aqui, um GPT, que pode acelerar bastante aqui a pesquisa de peças jurídicas similares ao que o usuário deseja, mas o caso de uso que o advogado quer é mandar o processo e pedir para ele julgar. Então, são casos de uso assim que não são viáveis hoje em dia. Não são viáveis e não foram nem discutidos eticamente, né? O chat GPT julgar um processo com nuances, né? Se você pegar o mesmo processo, coloca na mão de dois juízes, é capaz de dar dois resultados diferentes, né? Não sei, talvez até o juiz, a interpretação dele, a linha, né, de estudo dele mude o resultado. Então, imagine você pegar uma revisão do orientador, mandar para o ChatGPT e pedir pronto. A ferramenta nem está madura o suficiente para esse ponto. Pode ser que um dia esteja, e nesse dia nós vamos discutir. Mas hoje, o uso do GPT, do meu ponto de vista, acelera bastante na busca dos artigos científicos, na literatura, estado da arte. Aí você vai dizer, mas não é o chat GPT. Não. O chat GPT, até um tempo atrás, ele gerava citações, né, que não existiam, dado a sua, né, Então, assim, é o uso de outras ferramentas no auxílio da escrita científica, né? O chat GPT hoje pode servir ali para correção gramatical, enfim, uma ferramenta. A gente usa, a sociedade se adapta, estou aberto. Tem gente que é resistente, tem gente que vai nos criticar, Jorge, você não tenha dúvidas. Tem gente que vai inviabilizar o nosso trabalho, dizer que é tudo chat GPT, enfim, mas faz parte, né? A crítica não dá para esperar o abraço Ok. de Nós todos, né? estamos, nós estamos, nós estamos caminhando para o encerramento, foi uma conversa descontraída. Eu gostaria de só de fechar com um ponto que eu acho extremamente importante, mas no futuro a gente pode talvez fazer outras colaborações. Acho que a conversa foi boa, foi bem descontraída, foi coisa e tal. Mas e as ferramentas, Jorge? Não é melhor a gente cortar em dois, não? Vamos começar das ferramentas aqui? Você não tem interesse, não? Pelo menos uma ou duas para a gente... Você quer fazer ainda hoje? Não, aí a gente cortaria esse vídeo em dois, você que decide, depende da sua disponibilidade de tempo.
Eu Não, mas tô bem você fala, tranquilo. vai fazer isso ainda hoje ou programar para uma live futura? Hoje. Então faz o seguinte, então. Então vamos fazer o seguinte, então. Eu vou só encerrar então essa primeira parte com esse comentário que tem a ver com o que você falou, porque como você é um acadêmico, eu também sou um acadêmico, a gente trabalha com artificial, a gente tem uma abertura maior, acho importante a gente deixar isso documentado, né, para as pessoas em geral. O SciGen, por exemplo, o SciGen GPT, que é do Academic AI, ele faz uma coisa que tem a ver com o que você falou. E nesse caso eu não acho que seja antiético, na minha visão, que é basicamente assim. Tem a ver com o que você falou. Você comentou do aluno pegando as anotações do orientador, jogando sobre coisa e tal. O SciGen faz algo parecido, né? Só que eu nunca aconselho as pessoas a pegarem, copiar do SciGen, que usa a ChatGPT por trás, jogar. O que ele faz? Tem mais de uma ferramenta por trás. Uma das ferramentas que eu chamei de cheat chat, né? Que é basicamente assim, você pega uma planilha de Excel, né? Tá disponível lá no Academic AI, você pega uma planilha de Excel e você pede para ele analisar aqueles dados para você. É tipo um Excel inteligente, né? Aí tem várias vantagens. Eu tenho um artigo científico publicado sobre isso, né? Uma das vantagens é que você não precisa ter muito conhecimento estatístico. Você precisa ter o conhecimento vago. Isso é muito comum entre médicos, né? Eu já dei várias palestras para médicos durante meu doutorado e muitos deles querem usar a bioestatística, mas eles não sabem usar a estatística. Então, eu já vi pesquisa mostrando que erros médicos em estatística. Eu vi uma vez uma palestra de um médico nesse mesmo grupo, o pesquisador em medicina, não lembro se ele era médico ou pesquisador em medicina, mas ele mostrando os vários erros que médicos cometem. Então, o cheat chat nasceu para isso, você poder usar estatística, usando artificial, sem precisa ter detalhes estatísticos, né, para o público leigo. Essa que é a motivação do chit-chat. Quando você vai usando o chit-chat, você vai salvando as anotações, né? Ah, essa anotação aqui eu achei legal, então eu vou salvar, coisa e tal. Depois que você tiver o número de anotações, o bloco de nota, você vai lá no SciGen e pede para ele gerar um artigo para você. Então ele pega todas as anotações, eu tenho vários exemplos que eu coloquei, acho que os exemplos estão no curso da Udemy, né? Acho que tem vários exemplos lá. No qual você faz um artigo bem legal. Só que o artigo fica baseado nas anotações, né, que você fez do cheat chat e depois eu vou fazer também anotações do cafezinho, né, que ainda não está integrado, né, você vai ter que colocar manualmente. Mas você tem um conjunto de anotações, né, porque o futuro eu acho que vai ser assim, né, o SciGen está mais ou menos na direção, acho que vai ser o futuro. Você vai ter um conjunto de informações que você gerou, anotações de artigos, anotações de banco de dados, e depois você gerar um artigo dessas anotações. Posteriormente, você pode ir brincando com o artigo gerado. Não precisa pegar aquilo. Eu nem aconselho, deixo bem claro. Não faça isso. Não copie isso, jogue num artigo e publique. Não, você pega aquilo como rascunho, né? Essa que é uma coisa. Então, assim, acho que o problema não é o aluno pegar as anotações do orientador, jogar no chat GPT. É ele pegar aquilo como estado final, né? Esse que é o problema que eu acho. Não, eu entendi. Eu acho que você tem um pouco mais, né? Divergimos nesse ponto, concordamos em discordar, né? Mas não há problema não. Na verdade é uma discussão, né? A gente vai trazendo opiniões e visões diferentes para a gente, né, fechar no consenso. Eu estou aberto a esse tipo de uso que você sugeriu, né? Mas eu particularmente, eu não terceirizo esse tipo de atividade cognitiva ainda para a ferramenta. Mas é uma questão pessoal, né? Eu uso alguns recursos. É por isso que eu queria, né, na nossa próxima live, trazer um pouquinho desse uso, né? Porque justamente o contexto, a palavra, ela traz muita bagagem, né? Quando a gente fala de o chat GPT é inteligente, que nível de inteligência, né? A gente está se referindo, tem memória, qual é a memória, né? E quando a gente diz o uso do GPT no método científico, né? Qual é o uso? Então é isso, Jorge. Perfeito. Então, Então, assim, aqui, continue. então, o que você quer fazer? Você quer mostrar algumas ferramentas? É isso que você quer Sim, fazer? eu gostaria da gente, né, trazer algumas ferramentas, até para uma próxima live a gente já ter um pouquinho de... E Perfeito. até para eu testar também aqui os recursos, ó, eu vou apresentar aqui a minha